Só para relembrar e não reler todo o texto de Êxodo, capítulo de número 18, versículo 12 a 27, que foi o texto base da nossa lição de domingo passado e que a gente conclui hoje. Eu vou mencionar para os irmãos o episódio. Moisés sai do Egito, liderando aproximadamente 600 mil homens. Quando se soma as mulheres, as crianças e muitos que não eram hebreus e que também saíram com os judeus, estudiosos falam de aproximadamente 2 milhões de pessoas. No meio da viagem, Jetro, que é sogro de Moisés, vem encontrá-lo trazendo consigo a mulher de Moisés e os seus filhos. E a Bíblia diz que quando se encontraram, banquetearam e comeram. E quando levanta no outro dia cedo, Jetro percebe Moisés assentado sobre a rocha para ouvir as demandas do povo durante todo o dia. E o povo o ouvia em pé. O texto diz que quando termina o dia, o povo vai embora, quem foi atendido e quem não. Jetro chamou Moisés e perguntou assim: que é isto que tu fazes? O que você está fazendo? Moisés responde: é que o povo vem a mim, para que eu resolva as suas demandas, e eu me assento para julgá-los e mediar as suas questões. Jetro diz: não é bom o que tu estás fazendo, porque te desgasta muito e também desgasta o povo. E aqueles que não são atendidos, além do desgaste físico e psicológico, saem daqui chateados. Por que tu não elege homens idôneos, sábios, que tratarão das questões menores, e apenas as maiores virão a ti? E a Bíblia diz que Moisés fez conforme o conselho de Jetro, seu sogro. Então ele elege homens, 70 homens, que vão julgar as causas menores, vão atender o povo por setores, e apenas as questões graves estes líderes trazem a Moisés, e ele as soluciona para que estes líderes levem ao povo. Na prática, eu disse aqui, o que Deus está ensinando ao pastor Josué, aos pastores desta igreja e a cada um de nós? Por que você ambicionar pastorear sozinho? Por que você achar que pode dirigir, administrar, aconselhar, pregar, construir, organizar? Quando eu levantei homens, aí o texto diz capazes, que poderão tratar destas questões contigo, e você lidar apenas com as questões mais difíceis. Então aqui nós encontramos a implantação de um modelo de gestão, que é o modelo mais eficaz de gestão de pessoas, de gestão de negócios, que você pode encontrar. Distribuir tarefas, dividir responsabilidades e cobrar, se esse é o termo, o cumprimento destas tarefas e dessas responsabilidades, de modo que diminui o desgaste, tanto de quem lidera, quanto daqueles que são liderados. É isso que nós estamos estabelecendo na nossa igreja como um formato de gestão pastoral. Formato de gestão pastoral. Então, nós vamos formar grupos de lar de paz? Vamos. Eu vou estar em todos os cultos nos lares? Não. Nós teremos homens treinados, casais, duplas, para isto. PGI, pequeno grupo de integração, eu vou liderar todos os pequenos grupos? Óbvio que não.
Nós teremos os líderes das secretarias supervisionando os pequenos grupos. Cada pequeno grupo terá a sua liderança, e eu vou cobrando dos líderes das secretarias, eles dos líderes dos pequenos grupos, e cada um vai cuidando do rebanho, das ovelhas. Porque eu disse aqui, eu não posso crer no modelo de discipulado que se restringe a um encontro semanal de 1 hora no templo. Funciona para o aprendizado básico de alguns fundamentos, mas o discipulado prático é relacional. Eu preciso me relacionar fraternalmente com os irmãos para que o discipulado se torne eficaz. E isso só é possível se cada um de nós começar a se sentir responsável por cuidar um do outro. Alguém me entendeu? Diga amém. Esse é o contexto. O plano de leitura devocional está aí exposto, né? Nós apresentamos a semana passada. Os objetivos da lição também estão aí. E aí vem lá para o primeiro tópico da lição, que nós já estudamos. Eu vou só relembrar. Eu falei sobre as etapas do projeto de discipulado. Primeiro, ganhar. Discipular quem, se a gente não ganhou para Jesus? Aí eu vou fazer uma pergunta muito sem graça, e não precisa me responder. Por favor, não precisa me responder. Você já ganhou alguém para Jesus? Já ganhou alguém para Jesus hoje? Esse mês? Esse ano? Lembro de uma época que eu trabalhava numa igreja, e um obreiro chegou assim muito feliz. E a alegria dele é porque ele disse: Deus me levou lá para fazer um limpa. E eu disse a ele: explica. Ele disse: excluí 20 só esse mês. Eu disse: parabéns. Ganhou quantos? Primeiro está limpando. Limpando, jogando pessoas para fora. Quando meu filho chega em casa cheio de lama, quem é pai ou mãe aqui faz assim? Então você já tem noção. Filho chega em casa cheio de lama, cheio de carrapicho, cheio de... inventa. O que é que você faz? Joga o menino lá do lixo? Ou dá banho? Tira a roupa, dá banho, joga carrapicho no lixo, a roupa suja no balde específico, mas a criança é lavada. Você não joga fora quem se sujou. Limpa, dá banho. Por isso que cuidar de pessoas dá trabalho. Porque é muito mais fácil jogar no lixo. Só que pessoas não são coisas, são seres por quem Jesus morreu e a quem Ele valoriza. Então não vem me falar de jogar para fora, mandar embora, excluir, se você não ganha. Porque só sabe quanto custa quem se esmera no processo de ganhar. Tá? Segunda etapa do discipulado, consolidar. É um termo bem típico das igrejas em células, mas que, regra geral, no mundo corporativo, é a ideia de fincar as estacas, de alicerçar o projeto, de dar firmeza, de dar base, gerar elementos que suportem os desafios que virão. Então a pessoa aceitou a Jesus como Salvador, nós precisamos trabalhar a sua formação. É isso que o discipulado, aquele encontro semanal, faz. Mas o convívio fortalece. A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo fundava as igrejas e depois voltava confirmando
as igrejas que foram estabelecidas. O que é confirmar? Deixa eu ver se estão firmes, se permanecem naquilo que eu ensinei. Exatamente. É averiguar se aquilo que foi passado foi assimilado para ser posto em prática. Isso é consolidar, confirmar, repetir. Ninguém aprende a andar de bicicleta na primeira pedalada. Na época que o modelo de alfabetização partia do alfabeto com aquelas cartilhinhas em cima da mesa, sou antigo, não sou, não, vou falar a verdade. Essa coisa era repetida, insistida, ensinada, até que se confirmava. Lembro de quando a professora, ainda lembro o nome dela, a professora Lia. Minha letra era ruim que só era uma língua estranha. E a professora me passou um caderno de caligrafia. Para quê? Para eu repetir as letras, até que a minha letra chegasse próximo ao formato do caderno de caligrafia. Confirmar, consolidar. Isso é discipulado. A pessoa aceita Jesus aqui, aleluia, aplaude. Hoje nós ganhamos para Jesus 100 almas. Pô! Amanhã não vai atrás. Cadê as pessoas que se convertem? Nós deixamos ir. Nós estamos fazendo pescaria esportiva. Terceira etapa do discipulado, que é o discipular, é ensinar a Bíblia. É amamentar. Amamentar. João diz que o discipulado é oferecer leite materno. Na verdade, uma das grandes carências da igreja é de pessoas com a disposição de amamentar recém-nascidos. Lá no Angico, lá no sertão, aliás, a gente está no sertão, né? Mas nas cidades menores, quando uma mulher ganha neném e ela não produz leite materno, se procura na região uma outra mulher que também tenha ganhado neném naquele período e que tem leite de sobra. Ela passa a ser mãe de leite. E detalhe, no interior, e quanto mais você voltar no tempo, mais isso é muito claro na mente das pessoas. O respeito que essa mãe de leite tem da criança que ela amamentou é quase semelhante ao respeito que a criança tem a quem lhe deu a luz. Isso é discipular. É a disposição de dar alimento, de dar na boca. Isso demanda tempo. Por isso que eu digo sempre que não concordo com aquela expressão: preguei hoje à noite e ganhei para Jesus 100 almas. Ganhou nada. Quem és tu, pô? Ganhar alma é um processo que envolve um exército. Ganhar uma alma é um processo que envolve um exército. Quantos estão orando por aquela pessoa há quanto tempo? Quantos já evangelizaram aquela pessoa quantas vezes? Quem a convidou para vir no culto aquela noite? Durante o culto, quem na hora do apelo se aproximou e disse: se você quiser ir à frente, eu vou com você? Depois desse momento, quem vai acompanhar o seu discipulamento? É um processo longo, irmão. Ninguém pense que o fato de alguém chegar no final do culto e levantar a mão é ganhar uma alma. Por isso que quem vai dar galardão não é o pastor, é Jesus. Porque Jesus conhece todos que participaram do processo do resgate de um pecador para o reino da sua glória. De modo que na minha cabeça, quem ganha almas é o Espírito Santo.
Nós somos apenas instrumentos desse processo que o Espírito Santo constrói para salvar alguém. Amém? Então nós temos que ganhar, consolidar, discipular e então enviar, que é o que a gente está começando a trabalhar para fazer. Porque só pode ser enviado aquele que foi treinado, ensinado, instruído. Ah, pastor, Paulo encontrou com Jesus em Atos capítulo 9. No capítulo de número 11, a gente já encontra Paulo em Antioquia. Vamos contar os anos? Ele fica pelo menos 3 anos em Antioquia sendo instruído por Barnabé. Depois ele resolve ir a Jerusalém, porque afinal de contas eu sou Saulo, o cara formado aos pés de Gamaliel, membro do Sinédrio. Paulo é um jurista. Então Paulo imagina que quando chegar em Jerusalém, só o fato de a notícia correr que Saulo se converteu, vai lotar a casa. Que nada, nem Pedro veio receber ele. Ele diz que só esteve com Tiago. E a expressão esteve com Tiago é como se Tiago tivesse tipo assim: pois não, irmão, tudo bem? Aham, tá, ok, Deus abençoe. Sem dar muito. Paulo vai embora e fica aí pelo menos 10 anos sem voltar. Aí o ministério dele começa. Treinamento, capacitação. Eu vejo aqui na igreja, vou falar de casa agora, gente que não está vindo para a escola bíblica porque eles dizem assim: não, quando o assunto ficar mais profundo eu começo a ir, porque o que o senhor está ensinando eu já sei. Se soubesse, estaria aqui. Porque quem sabe não se ufana de saber, visto que o saber é infinito, e quem conhece sabe que não conhece, porque a fonte é inesgotável, tem sempre o que saber mais. Eu conheço gente que volta para Jesus. O Williams tem lidado com isso com muita frequência. No apelo a pessoa se reconciliou com Deus. Não, eu não quero ir para o discipulado. Por quê, irmão? Porque eu já conheço esse assunto. Se tu conhecesse, santo, tu não estava desviado. Meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Fiz um curso teológico bom. Eu fiz um curso teológico bom, sem vínculo denominacional, melhor ainda. Melhor ainda. Desculpa aí os denominacionalistas, não se ofendam, por favor. Tá. Quando eu concluí, passou uns anos, eu fui fazer um curso, uma graduação acadêmica, secular, e surgiu a oportunidade de fazer um outro curso teológico. A mesma graduação, o mesmo nível. Para que se eu já fiz um? Fiz de novo. Pastor, essas disciplinas aqui o senhor não precisa fazer, porque o senhor pode eliminar, dispensar. Não, eu quero fazer. Eu quero rever. Eu preciso reaprender. Fiz de novo. E aí outros que você vai fazendo para agregar, para aprofundar, para melhorar, para crescer, para... Então quando o camarada me diz assim: eu não vou fazer essa lição de discipulado porque eu já conheço, eu não sei se eu fico muito feliz por ele ou se eu fico muito preocupado. Porque não existe isso de eu já sei e não preciso aprender. Eu vi um dia um vaidoso dizer assim: eu vou sentar,
com nível X de formação, vou sentar para ouvir uma pessoa que tem uma formação inferior à minha? Isto já revelou que a tua formação não passa de informação. Vou repetir, uma das grandes marcas da sabedoria é a humildade. Para te falar a verdade, quem sabe, nem sabe que sabe. Apenas compartilha, apenas sabe. Compartilha. Eu disse para vocês aqui, eu estava ministrando num evento, o Dr. Russell Shedd era um dos convidados, e eu disse para mim, vou tranquilo, porque o Russell Shedd não vai lá me ouvir, né, irmão? Ó. Quando eu cheguei na hora da ministração, alguém falou assim: vamos convidar o Dr. Russell Shedd para orar pelo pastor Josué. O teto do ginásio caiu na cabeça. Antônio Gilberto, uma referência mundial em teologia. Ministrei dezenas de vezes com ele sentado, ouvindo e anotando. Anotando o que, pelo amor de Deus? O que eu estava dizendo que o Antônio Gilberto estava anotando, pelo amor de Jesus? Anotando. E um dia em Mossoró, quando terminou, ele ainda pegou o caderno e me mostrou a prancheta. Irmão Josué, olha quanta informação linda. Como as sagradas escrituras são belíssimas. E nós, uns meninos, aprendendo a falar. Não, eu não vou para a escola, porque quando o assunto ficar mais profundo, eu começo a ir. Quem não aprende a nadar no raso, no fundo se afoga. Quem não pode comer mingau, não pode tomar caldo de mocotó. Bora para frente, segundo tópico da lição. A igreja como pequeno grupo. Agora aqui ainda dá continuidade. Deixa eu ver que hora é essa que eu não sei mais. Muito bem. 2.1. A igreja local, eu vou ler como de costume e depois a gente para a fim de conversar. A igreja local tem toda a sua estrutura organizada. Templo, ministérios, departamentos, secretarias e eventos. Além disto, adota vários programas de evangelismo, discipulado e atividade social, como escola bíblica cristã, secretaria de homens, secretaria de mulheres, secretaria de jovens, secretaria de adolescentes, secretaria infantil, secretaria da família, bem como departamento de evangelismo, departamento de ensino e outros, além dos projetos de ação social. Logo, os pequenos grupos se tornam agentes multiplicadores na igreja, funcionando como uma espécie de reunião doméstica de discipulado e comunhão, sem vida independente. Presta atenção, o pequeno grupo não é uma igreja à parte da igreja. O pequeno grupo é parte da igreja. Não é uma igreja à parte da igreja, é parte da igreja. As secretarias, departamentos e projetos da igreja são utilizados como a ação efetiva resultante do trabalho diário que nós vamos desenvolvendo no discipulado relacional. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 4 e 5, diz assim: quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número. O segredo do crescimento da igreja não é fórmula mágica, é perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. O segredo do crescimento da igreja aqui é que eles traziam as resoluções que haviam sido tomadas pela liderança da igreja em Jerusalém, repassavam estas resoluções às igrejas locais, e assim elas eram confirmadas na fé, e por isso cresciam em número. Atos capítulo 14, versículo 21 a 23, está aberta a Bíblia? Vamos lá? Folheie a Bíblia. Atos 14, 21 a 23 diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Observe que a estrutura organizacional da igreja está sempre em menção. Uma igreja precisa funcionar com estrutura organizacional. Aliás, só para ampliar um pouquinho aqui o leque, eu já disse que eu não creio na presença de Deus onde não há organização. Quiser me convencer, tenta que eu sento para ouvir. Deus trabalha com organização, princípios, hierarquia, tudo no seu devido lugar. E é muito simples. Se Deus me colocar nesse lugar e eu não cumprir a missão para a qual Ele me estabeleceu, a missão não ficará comprometida. O que Deus faz? Ele coloca outro para fazer. Alguém me entendeu, não? Então, eu preciso compreender que o segredo do crescimento dessas igrejas, veja que em todos se menciona o seu crescimento, era a sua estrutura organizacional. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, vamos para lá. Capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Anota se você achar que vale a pena. Deus não dá tudo a todos. Os dons não são distribuídos todos a uma pessoa. A capacitação divina não é dada em sua plenitude para uma pessoa. Ele distribui uma porção para cada um. Por quê? Porque a completude só acontece na unidade. Fora da unidade não há completude. Então cada um tem. Então aqui na igreja, quem é quem? O que eu faço? Quem eu sou? Na estrutura organizacional, qual é o meu papel? Se a gente não identificar, não organizar dentro dessa perspectiva, vira aquilo que a minha avó chamava de coxa de retalhos. Igreja tem estrutura organizacional. E, deixa eu ser um pouco chata, estrutura organizacional significa saber o que vai fazer,
o que pretende alcançar, como vai fazer e todos os elementos que coordenam esse desenvolvimento. Eu cheguei num culto, um culto aqui um dia desses. Aí eu tinha pedido para um pastor começar o culto. E o pastor falou assim: pastor, o louvor ainda está na oração. E aí, o que é que faz? Espera? Disse, não, deixa eles orando e começa. E o louvor canta? Mas eu não sei cantar. Chama alguém que sabe, mas começa na hora. Por quê? Porque a igreja tem uma estrutura organizacional. Aí eu até brinquei e falei: pode até terminar atrasado, mas não pode começar atrasado. Porque eu terminar atrasado, às vezes está fora da minha determinação. Em dado momento, o Espírito Santo tomou o ambiente e resolveu conduzir dentro da dimensão dele. Eu saí do controle. Não pode terminar atrasado por desorganização e indisciplina. Mas o começar no horário está mais na minha responsabilidade do que na responsabilidade do Espírito Santo. Então, no pequeno grupo, é algo que eu gosto de falar e vou frisar sempre isso. Tem hora de começar a reunião e tem hora de terminar. No lar de paz também. E no PGFAN também. Mas eu estou na minha casa, é verdade. Mas se você abusar, no próximo seu filho não tem paciência para estar. Não é melhor ser disciplinado e conseguir agregar do que exagerar e afastar? Quem me entendeu? Então, estrutura. A igreja cresce com a sua estrutura organizacional. O escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23 a 25, diz assim: retenhamos firme, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros, diga comigo, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos uns aos outros, diga, estimularmos uns aos outros, e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Olha a orientação do escritor, do anônimo escritor aos Hebreus. Por que eu devo congregar, pastor? Para entrar no céu eu preciso ser membro de uma igreja? Não. Mas preciso ser membro da igreja. Como assim? Ser membro de uma igreja é questão de estrutura física, jurídica. Ser membro da igreja é questão de estrutura espiritual. A igreja, antes de ser organização e organismo, antes de ser jurídica, é espiritual. Então, eu posso até não ser membro de uma igreja local, mas preciso ser parte da igreja do Senhor Jesus. Então, não abandonando a nossa congregação. Então, por que eu congrego? Por que eu não posso ser um desigrejado? Primeiro, para a prática da consideração fraternal cristã, a prática da honra cristã. Versículo 24. Essa honra cristã, essa consideração cristã, esse relacionamento de honra cristão depende de convívio. E isso é parte da vida cristã. Quem pensa que não é, está enganado. Não é pela fé? É. Mas a fé estabelece sobre mim alguns modos de condução da minha vida cristã que testificam essa fé. Ei, a fé não é subjetiva. A fé é objetiva. É prática. Quem crê e não pratica o que a fé lhe estabelece, não creu. Então por que eu devo congregar? Para a prática
da honra, da consideração mútua. Segundo, para nos estimularmos uns aos outros, para a edificação um do outro. A minha edificação espiritual acontece no convívio. Você me edifica, eu te edifico, e nós edificamos uns aos outros no amor de Cristo. Terceiro, e as boas obras. Conviver contigo me força a me esmerar nas boas obras. O inverso também é verdadeiro. E boas obras aqui não está falando de caridade, está falando de testemunho. Conviver contigo me força as boas obras. Então por que eu devo congregar? Consideração mútua, estímulo mútuo, boas obras em Cristo e, quarto lugar, para admoestação mútua. Um aconselha o outro. Isso é discipulado relacional. Porque um dos problemas, um dos defeitos, dos erros que a igreja comete é achar que só precisa ser discipulado o novo convertido. Eu preciso ser discipulado, preciso ter alguém me discipulando, me orientando, me ensinando, me mentoreando. O que muda? O nível da comida que eu recebo. Um recém-nascido toma leite. Já tem dente? Você já dá um feijãozinho, como é que chama? Pisado, batido no liquidificador, amassado, né? Com a verdurinha. E à medida que ele vai crescendo, essa comida vai se tornando mais sólida. Chega uma idade que ele já come. Eu fui num café de pastores não faz muito tempo. Tomara que a pandemia tenha corrigido esse problema daquele rapaz. Depois que eu terminei de dar a palavra para os pastores, vamos servir. E o pastor da igreja fez assim: pastor Josué, o senhor é nosso convidado, se sirva primeiro. Mas esse moço, um pastor que estava lá, tomou a frente, quebrou a lei do protocolo. Porque primeiro, se o anfitrião determinou que quem vai servir é fulano, e você quebra isso, você quebrou a lei do protocolo. Tecnicamente, quem deve servir primeiro é o anfitrião, ou quem ele der a vez. Ele tomou a frente. E quando tinha uma tigela de ovo cozido, sem exagero, a tigela em si era mais ou menos esse círculo aqui, bem grande. Tinha muito pastor, devia ter uns 300 pastores. E esse camarada parou e pegou um ovo cozido, botou no prato. Aí pegou o segundo, colocou inteiro na boca. Não era ovo de codorna, não, era de galinha mesmo. Mastigou, saboreou e a fila parou. E eu estou atrás dele. Botou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, número da perfeição. Como já tinha um no prato, ele pegou mais um, botou no prato e saiu. Então chega uma idade que o cara come uma dúzia de ovos cozidos na frente dos outros. Nós precisamos entender que o que muda no processo do discipulamento é a estrutura da comida que você serve a quem está sendo discipulado. Mas todos nós precisamos ser pastoreados. Você me entendeu? Diga amém. Isso está dentro do contexto da estrutura da igreja. Segundo ponto específico da igreja como pequeno grupo: integração. Com os projetos de evangelismo e discipulado que estamos implementando em nossa igreja, integrar-se a eles implica diretamente em confirmar o seu interesse em envolver-se de fato com a nossa comunidade cristã, porque essas ações formam a base discipular para o crescimento sadio do corpo. Vamos ler o texto, depois a gente segue. Romanos capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O que isso significa dentro desse contexto que nós estamos agindo?
Paulo entendeu que quando ele foi chamado, ele já foi chamado com um propósito. Vou repetir. Paulo entendeu que quando ele foi chamado para a salvação, ele já foi chamado para um propósito. Não citei aí, mas o irmão pode anotar, e nós vamos ler Filipenses. Anota essa referência. Eu acho essa referência, esse texto de Paulo aqui muito extraordinário. Capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado. Não, versículo 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Então Paulo diz: ei, eu não fui alcançado sem propósito. Não alcancei ainda a meta, não sou perfeito, mas estou prosseguindo. Para onde? Para alcançar. Alcançar o quê? Alcançar aquilo para o que eu fui alcançado. Por isso que ele diz: prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, porque nós crentes somos mestres em ler um versículo e esquecer o que está em volta dele. Paulo, quando ele diz prosseguindo para o alvo, qual é o alvo? Alcançar aquilo para o que eu fui alcançado. Você foi chamado para alcançar. Há um propósito de Deus na tua salvação. É claro, pastor, a glória. Você já morreu, santo? Porque se o propósito de Deus quando nos salva fosse exclusivamente o céu, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Eu. Partiu. Então por que Jesus salva a gente e mantém a gente aqui? Para alcançar um propósito. Há uma missão a cumprir. Há um desenvolvimento que nos envolve. Você me entendeu? Diga amém. Então se integre. Não vou ficar na igreja porque não tem nada para eu fazer. Como assim? Vou cuidar da alma de alguém. Não recebi cargo. Eu estou doente com esse negócio de título e posição na igreja. Estou doente com isso. A Bíblia não trabalha com título e posição. A Bíblia trabalha com serviço e disposição. Então, não tenho o título nem tenho a posição. Mas, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Deus te abençoe. Eu senti vontade de orar contigo, pode ser? Vou começar a cuidar da alma dele. Isso é serviço. Isso é disposição. Há um propósito para o qual eu fui alcançado. Discipulado relacional é entender que quando uma pessoa aceita Jesus, quando eu identifico alguém na igreja, eu posso me tornar um instrumento de bênção na vida de alguém. Isso gera integração. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 15, Paulo diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Abra a Bíblia, eu quero ouvir o barulho da página. É porque eu cito muito rápido, né? Eu cito o texto e já cito, já falo, eu menciono a referência e já cito o versículo. Aí vocês dizem assim: não precisa nem abrir. Tá, eu vou me disciplinar. Eu vou esperar. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: servindo uns aos outros, conforme o quê? Bora lá. Servindo uns aos outros conforme o quê? Conforme o dom. Que dom? Que cada um há recebido.
segundo o dom que cada um recebeu, segundo o dom que foi dispensado a você, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui, que se você não der glória a Deus, eu te dou uma carreira. Veja a preocupação de Pedro de falar de cada um serve segundo o dom que recebeu. Então Deus não cobra de mim aquilo que Ele não me entregou. Segundo, conforme a multiforme graça, porque Deus não usa eu como usa a irmã Keren, porque a graça é multiforme, ou seja, essa diversidade, essa expansão, essa amplitude da graça permite que Deus use a cada um de maneira distinta, para que todos sejam alcançados por sua graça. Então Deus usa cada um de maneira específica, porque a graça é multiforme, e Ele cobra de mim que eu edifique ou sirva ao outro irmão com o dom que eu recebi. Qual foi o que você recebeu? Pastor, não canto, não prego, só sei orar em silêncio. Para que eu sirvo na igreja? Faz crochê? O que é que tem a ver crochê com dom, pastor? Faz crochê ou não, irmão? Faço. Faça crochê. Vista o que está com frio. Invista em missões. Ajude as instituições que precisam de apoio, de caridade, de suporte. Deus lhe deu um dom. Use. Habilite-se. Deus não lhe chamou para nada. Há um propósito. O que a gente precisa saber é como canalizar no reino de Deus e glorificar o nome de Deus naquilo que Ele nos deu. Conheço uma missionária. Ela estava no campo no Peru, e desenvolveu um problema de saúde raro, chamado mal de púrpura. Precisou voltar do campo missionário, não pôde ir. Na cidade que ela mora, ela trabalha 12 horas por dia, fazendo material de crochê, de tricô. Vende, adquire alimentos e vai para o orfanato, onde ela passa o final de semana preparando comida para as crianças, abastecendo o orfanato e ministrando para as crianças. Ela parou de servir o reino de Deus porque ela não pôde ficar nas florestas do Peru? Não. Cada um sirva ao outro com o dom que Deus lhe deu. Isto é integração, participação, envolvimento. Então, Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 7, versículo 20, eu já tenho quase que terminar, né? Ele diz assim: cada um permaneça na vocação que foi chamado. Irmão, identifique as suas habilidades. O que eu gostaria de fazer na igreja? Se aproxime de quem vai lhe direcionar. Pode ser o pastor, pode ser o líder do departamento, o líder da secretaria. E se você se aproximar de um e dizer assim: pastor, olha, irmão fulano, eu gostaria muito de servir na igreja, mas eu só sei fazer isso. Ele diz assim: não serve, irmão. Irmão, procura outro. Clama o sangue de Jesus e procura outra pessoa, porque esse que você procurou ainda não compreendeu a multiforme graça. Não compreendeu a multiforme graça. Para a sua habilidade, há uma atividade no reino de Deus.
Se você me procurar e eu não descobrir a atividade na hora, eu vou dizer assim: aguenta um pouquinho que eu vou raciocinar. E a gente acha. E se a Jace, né? Já está falando que se procurar o Williams, ele acha tudo. Ele não ouviu, mas tudo bem, está valendo. Então, o que nós precisamos é colocar os nossos dons a serviço de Deus, as nossas habilidades a serviço de Deus, a nossa disposição a serviço de Deus. Agora presta atenção, em nome de Jesus, igreja, cristianismo sem fronteiras, em nome de Jesus. Por que não está aqui, pelo menos as cadeiras todas ocupadas aqui? Porque é domingo de manhã e eu preciso dormir um pouco mais. Tá, tudo bem. Em nome de Jesus, se liberta da mentalidade de título e posição. Ela é doentia, é política e é religiosa. Adquira a mentalidade de disposição e serviço. Disposição e serviço. Estou disposto. Quero servir. Onde vai surgir, pode ter certeza. O problema é essa limitação nossa, política e religiosa, de querer o título e a posição. E não há título e posição para todo mundo. Agora, serviço há para todos e disposição só há em alguns. Abra seu coração, Deus quer lhe usar. Aponta para alguém assim que estiver mais próximo. Se não tiver ninguém do seu lado, só estenda o dedo que ele vai entender. Deus quer lhe usar. Eu lembro, eu vou dar uma pausa aqui para a gente ir para respondendo à autoridade pastoral e a gente já conclui, porque o último tópico é só um paralelo que eu quero fazer entre o modelo que a gente pratica e o modelo que a gente vai começar a caminhar. Deixa eu lhe dizer onde foi minha primeira pregação. Meu pai, pastor da igreja em Rodelas, a igreja devia ter umas 60 pessoas. E como em Rodelas tem muitas agrovilas na região, conhece? Muitas agrovilas. Meu pai chegou no culto de sexta-feira e falou assim: irmãos, eu quero abrir igreja na agrovila 7 e na agrovila 8. Não, primeira pergunta: quantos aqui querem trabalhar para Jesus, fazer a obra e pregar? Um bocado levantou a mão. Eu não levantei a mão, a minha, porque eu não queria. Não vou mentir para agradar ninguém. Mas não queria mesmo. Se minha mãe dissesse que eu ia ser pastor, eu caía no pecado da murmuração na hora, irmão. Do céu para baixo eu atingia todo mundo. Quem quer pregar? Tá, o seu usado por Deus, levantar a mão. Eu fiquei com a minha baixada. Muito bem, eu quero abrir igreja na agrovila 7 e agrovila 8. Quem vai? Eu, hein? Aí no sábado eu cheguei para meu pai e falei assim: eu vou para a agrovila 7. Peguei a bicicleta. Tinha um carro na garagem, a gente tinha um Opala, a gente tinha uma metalúrgica na época, a gente ganhava um dinheiro legal. Rodelas na época estava sendo reconstruída, pastor Osni conhece. A barragem do Paulo Afonso engoliu a cidade velha, a nova estava sendo construída. Meu pai teve a revelação de abrir uma metalúrgica. A gente estava assim financeiramente. Não peguei o carro, era novinho, peguei a bicicleta, amarrei o violão, pendurei eu chamava de Aladim, aquela lanterna que tinha o candeeiro, tinha aquela camisa que se balançasse caía, né? Então peguei a camisa, coloquei no bolso para só instalar quando chegasse lá, amarrar com, né? Cheio de chamego. Estou indo para a agrovila 7. Saí no final da tarde, sozinho. Deve dar uns 11 quilômetros de Rodelas, 10 quilômetros. Cheguei lá de noite, não tinha um crente, não conhecia ninguém. Cheguei numa casa lá e perguntei para uma mulher: eu sou crente e eu queria cantar uns louvores aqui na frente da sua casa. A senhora deixa eu usar a sua calçada? Calçada dessa altura, vira um púlpito na hora. Pode usar. Eu sabia nem o que era, irmão, a mulher. Então deixou porque não sabia o que era mesmo.
Subi na calçada, comecei a bater o violão. Daí a pouco um Opala Commodoro parou lá na frente da praça. Desceram 4 homens, região do Vale do São Francisco, tráfico de maconha, aquela coisa doida. 4 homens desceram, ficaram encostados no carro. As pernas começaram a dançar sem música. Medo do raio. Preguei, não sei o que, mas preguei. Quando eu terminei de pregar, uma senhora saiu de lá da porta da outra casa e veio e disse: eu quero ser crente. Orei por ela, amarrei o violão. Já era de noite, não sei que hora, porque não vou lembrar. Amarrei o violão de volta. Quando eu estou saindo para voltar, um homem chegou e falou assim: minha mulher gostou aí das coisas que você disse e disse que quer seguir tua religião. Eu tenho 2 bar aqui na vila. Se você quiser voltar, eu desmancho um para você fazer uma igreja. Cheguei em casa, falei com meu pai: prepara o povo para a gente inaugurar a igreja no próximo sábado. Até hoje a igreja está lá, funcionando, para a glória de Deus. Então, chegou a oportunidade, se disponha. Que título eu tinha? Nenhum. Que posição? A posição que eu tinha era uma posição que não é muito favorável. Filho do pastor. Não é muito. Então, quando você se dispõe, o serviço se apresenta. Sirva. Amém? Vamos lá, terceiro tópico. Respondendo à autoridade pastoral. A autoridade pastoral é plenamente reconhecida. Os líderes dos departamentos e de pequenos grupos não podem realizar ceia, batismo, ordenação de obreiros, nem dirigir reuniões de seu grupo em dias de cultos regulares da igreja local, pois todos os participantes de seu grupo devem saber e sentir que fazem parte de um grupo maior, que é a igreja. Os líderes dos projetos da igreja têm autoridade delegada do pastor presidente ou pastor titular, a quem prestam contas das atividades dos pequenos grupos, ou aos coordenadores pelo pastor delegados. Dentro da estrutura organizacional da igreja, nós precisamos entender que os líderes do lar de paz, do PGI, dos departamentos da igreja, das secretarias, devem reconhecer sempre a autoridade daqueles que estão liderando sobre a sua vida. É o princípio da organização, da hierarquia, da honra, do respeito. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17, a orientação bíblica é que nós devemos obedecer aos nossos pastores, porque eles foram estabelecidos por Deus para cuidar de nós, e o detalhe, e hão de dar conta das nossas almas a Deus. Essa é a parte. Lembrai-vos dos vossos pastores, Hebreus 13, 7, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. 17. Obedecei a vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Essa é a parte complicada, porque cada crente vai dar conta de si mesmo a Deus, mas os pastores vão dar conta de si mesmo e do rebanho. Por isso que cuidar de ovelha dos outros, ou ovelha de outro, porque a ovelha não é minha, é de Jesus. Então, se eu mato o cordeiro, se eu sacrifico a ovelha, quando o dono do rebanho chegar, Josué, aquele cordeiro que eu estou sentindo falta, matei. Como assim? Vendi. Como assim? Vendeu sem me perguntar?
sacrificou sem conversar comigo o meu cordeiro, a minha ovelha? Eu tive um pastor muito radical em São Paulo. Ele era sargento do exército, negro desse tamanho, a mão parecia uma pá, e ele pregava dando assim, murro com a mão fechada no púlpito, assim, bum. E lembro que de vez em quando ele dizia assim: tem pastor que vai para o inferno só porque é pastor. E um dia eu falei: pastor Raimundo, eu não consigo entender essa frase. Tem gente que está no lugar errado, matando as ovelhas de Jesus. Então, no modelo que nós estamos implantando, a autoridade pastoral não é questionável. Alguém me perguntou esses dias: você dá o púlpito para outros pregarem em pleno domingo? Eu direto, todo domingo. Nunca na minha vida, meu púlpito de domingo. Bom, cada um tem sua visão, né? E eu falei ontem com os 2 pastores, e eu quero que Deus guarde a minha mente. Estenda a mão para cá, por favor. Estenda a mão para cá, fala assim: Jesus, guarda a mente e o coração do meu pastor. Amém, obrigado. Porque eu falei ontem com os pastores, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês pregarem bem. Eu fico numa alegria quando eles sobem aqui e conseguem desenvolver, sabe, o raciocínio, que você compreende do camarada quer chegar, e quando fecha, conseguiu, compôs a ideia. Não precisa que estar explodindo. Importa que comunicou, chegou lá. Eu fico numa gratidão a Deus, que eu vou para casa e dizer assim: obrigado, Jesus, está funcionando. Porque você já pensou se essa igreja só funcionar no dia que eu puder pregar? Sangue de Jesus sobre nós. Agora ora por eles, diga assim, estenda a mão e diga: Senhor, guarda o coração e a mente dos nossos pastores, em nome do Senhor. Amém. Então, a autoridade pastoral não é questionável no pequeno grupo, no lar de paz, no PGFAM. É preciso entender que existe uma estrutura organizacional. E o detalhe: se você receber... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
Used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love. That never meant. Meu de Deus, o dom da palavra, você prega e eu não sei ainda. Dê um jeito de me fazer saber. Porque se você não me fizer saber, cedo ou tarde, o Espírito Santo vai me fazer saber. E eu vou lhe encontrar na esquina e vou dizer assim: hoje é contigo. Querem estar dizendo aqui, encontra mesmo. Tá? Então, vamos lá. Tito capítulo 2, versículo 10 diz assim: não defraudando, antes mostrando perfeita lealdade. Ou seja, eu preciso ser leal ao projeto que eu estou compondo, fazendo parte. Lealdade no reino de Deus é imprescindível para que a obra de Deus seja desenvolvida com bom êxito, bom resultado. Amém? Então tem outras referências aí, eu vou agilizar para o tópico de número 3 para a gente ganhar tempo, mas precisamos ser leais naquilo que nos foi confiado. Romanos 3,3 Paulo diz assim: se alguns foram infiéis, porventura a infidelidade deles anula a fidelidade de Deus? Oh, que texto gostoso. Esse é o problema da nossa vaidade, que a nossa vaidade diz assim: se eu não fizer, eu quero ver quem faz. Se eu sair, eu quero ver ficar de pé. Aí a Bíblia diz assim: se alguns foram infiéis, a sua infidelidade anula a fidelidade de Deus? Não. É isso que nós temos que entender. Gente, entende uma coisa: essa obra não é de homens, é de Deus, e Ele responde por ela. Estou falando dessa obra só no sentido local, não. Estou falando da obra de Deus. Amém? Vamos lá, terceiro tópico da lição, a gente terminando, comparando o modelo de pequenos grupos, PGI, PGFAM, Lar de Paz. Vou fazer uma pergunta constrangedora. Vou. Quem já está fazendo PGFAM em sua casa, levanta a mão. Não falei que era constrangedora? Essa foi para esculambar mesmo. Por quê, irmão? Já estou na 9ª lição, no 9º esboço do PGFAM. Você sabia que no mundo inteiro tem gente praticando? É porque a fonte está na sua pia, né? A torneira está aberta na sua pia. Outros bebem da água, mas você não está se importando com a torneira aberta em cima da sua pia. Afinal de contas, a gente só tem vontade de tomar banho de piscina quando não tem piscina em casa. É ou não é? Quando a gente não tem piscina em casa, se Deus me desse uma casa com piscina, que Deus te dê. A gente só tem paixão pela praia quando a gente mora distante da praia. Quando compra a casa de praia, né? PGFAM nasceu aqui, os esboços estão sendo elaborados pelo pastor da minha igreja. Toda terça-feira ele coloca a videoaula no canal do YouTube, o esboço no aplicativo. Fazer para quê, irmão? Se o pastor está aqui, né? Não perca a oportunidade de crescer espiritualmente, intelectualmente, ministerialmente. Não perca. Amém? Eu ia fazer agora igual as mães. Quem é mãe? Levanta a mão. Quase toda mãe faz isso. No dia que Deus me tirar de vocês, vocês vão me valorizar.
Quem já ouviu a mãe falar isso? É incrível. É incrível. Mas não estou dizendo que Deus vai me tirar de vocês, não. E também não estou dizendo que não vai. Mas aplique o PGFAM, instale em sua casa. Os esboços estão aí no aplicativo. Senta com a sua família, com a sua mulher, seu marido, seus filhos. Vamos estudar a Bíblia? Vamos conversar aqui um pouquinho? Conversa, bate-papo. Compartilhamento da palavra. 15 minutos, 20 minutos. Escolha um dia na semana e faça isso. Porque para a gente instalar o lar de paz, no mínimo a igreja precisa estar envolvida no PGFAM. Como é que eu vou dirigir culto na tua casa se eu sequer faço na minha? Você está me entendendo? Diga comigo assim: Senhor, agora o teto vem no seu juízo. Repete: Senhor, eu vou estabelecer na minha casa o pequeno grupo com a minha família. Não prometeu para o pastor, tá? Não prometeu para o pastor. A oração não foi: pastor, eu vou estabelecer. A oração foi: Senhor. Pode fazer sozinho. Eu moro sozinho, pastor, o que é que eu faço? Pega o esboço, estuda sozinho. Estude, vai ser bom. Vamos lá. Comparação do modelo de pequenos grupos sobre o modelo histórico. Perspectiva e foco. Como nós trabalhamos hoje, o ponto focal é o que acontece no templo. No formato que nós queremos trabalhar do discipulado relacional, o ponto focal é o relacionamento entre pessoas. Amor e cuidado. No que a gente falha? Culto de domingo à noite, igreja lotada. Cheguei, participei do culto, oh glória, aleluia, terminou o culto, vou-me embora. Você quer perceber quem estava do meu lado? Dentro desse formato, eu vou estabelecer relacionamentos. Então eu vou sentir falta da pessoa que não veio. E a pessoa que não veio, quando perceber que alguém sentiu minha falta, se sente valorizado, amado, cuidado. Entendeu? Diga amém. Então, se você lembrar de alguém que poderia estar aqui agora de manhã e não esteve, terminar a escola, você manda uma mensagem: a escola foi uma bênção, senti sua falta. Não precisa cobrar, pressionar, nada disso, só isso. Senti sua falta. Tá? Segundo, atividades ocorrem nos cultos semanais. Nesse formato, ocorrem diariamente pelo telefone, através de mensagens, semanalmente nos encontros do PGFAM, PGI e nos cultos, e mensalmente Lar de Paz, Projeto Silas, que nós paramos o Projeto Silas por causa da pandemia. Qual é a ideia do Projeto Silas? Vamos sair aqui em grupo, vou chegar na casa de dona fulana, não precisa ser crente não, cheguei aqui no bairro, tá? Cheguei na casa de dona fulana: senhora está bem, tudo bem? Nós somos da Igreja Cristã Sem Fronteiras, viemos aqui para servir a senhora. A senhora está precisando de quê? Limpar a casa? Fazer faxina? Limpar o jardim? E entra o grupo de 10, 15 pessoas. Um cuida do jardim, o outro faz uma, abençoa. Tem um idoso para dar um banho, dá o banho, terminou. Deus abençoe a senhora. Vamos fazer uma oração. Fez a oração, foi embora. Começar a impactar a região onde você está, sem precisar pregar a sua igreja. Praticar a vida cristã com serviço. Serviço. Tá? Dever pastoral: pregar bons sermões, fazer casamentos, funerais, festas ocasionais, visitas, sobrecarga pastoral, porque tudo pesa sobre uma pessoa. No novo modelo, modelar a vida das pessoas para que se tornem ministradores de bênçãos, repetidores da palavra que receberam nos cultos, e ministrar uns aos outros. Montar enfermo: olha, se eu fosse você, eu saía dessa igreja, o pastor não veio no hospital lhe visitar. Ô santo, você não foi por quê? Chega lá, querido: olha, eu vim te visitar representando a nossa igreja.
soubemos que você está enfermo e eu vim aqui para orar por sua vida. Deixa de ser responsabilidade exclusiva de uma pessoa e passa a ser responsabilidade nossa, que cuidamos uns dos outros. Me entendeu? Diga amém. Tarefa primária do líder: dirigir os programas da igreja, organizar congressos e eventos no formato do discipulado relacional, equipar cada membro da igreja para que se torne um discípulo de Jesus e cumpra seu chamado como gerador de filhos espirituais. Os eventos acontecem de quando em vez, de vez em quando. O discipulado relacional acontece todo dia. Vamos lá. Expectativa dos membros. No modelo convencional: frequência, contribuição, cargos. Esse negócio de cargo está me dando febre. Títulos, credenciais, funções. No modelo do discipulado relacional: ministrar uns aos outros, disponibilidade para servir e ajudar, como sacerdotes de uma aliança em Cristo, gerar vidas pelo evangelismo e relacionamento e cuidar bem delas. Estou lá preocupado com o título. Eu quero é servir e fazer alguma coisa para o reino de Deus. Eu preciso cantar aquele louvor da harpa que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, e ao Senhor me apresentar. Então eu não estarei com as mãos vazias. Deixa eu agilizar. Comprometimento: manter a tradição e o convencional. Discipulado relacional: promover o crescimento do reino de Deus e da integração. Tamanho dos grupos. Na igreja, no culto de celebração, muitas pessoas. A relação é impessoal. No discipulado relacional, a comunidade cristã é formada de amigos e irmãos que se relacionam. A gente mal sabe o nome de quem senta do nosso lado. Quando sabe? O relacionamento é impessoal. Liga numa central de atendimento da sua operadora de telefonia celular. Sertão da Bahia. Você só ouve o nome da empresa, não ouve o nome da pessoa que te atendeu. Aí eu digo assim: desculpa, com quem eu estou falando? Com a operadora tal, senhor. Não. Tem uma pessoa do outro lado e eu gostaria de saber o nome da pessoa. Tem atendente que fica nervoso comigo. Um dia uma perguntou: isso é importante? Eu disse: para mim é. Por quê? Porque eu gosto de tratamento pessoal. Tá, meu nome é fulana. Muitíssimo obrigado. Meu problema é esse. Então, nós temos um relacionamento impessoal hoje na igreja. Precisamos mudar isso. Na saída do culto, pergunte o nome de alguém e lembre do nome desse alguém, tá? Porque durante a semana você vai encontrar com esse alguém. Aí, paz, irmão. A paz do Senhor, irmão fulano. Para você ver se não muda. É diferente quando eu trato na terceira pessoa e quando eu trato na primeira. É diferente quando eu dou um tratamento impessoal para quando eu dou um tratamento pessoal. Você não pode ser como o vendedor que chama todo mundo de seu Zé e Dona Maria. Eu conheço um representante comercial, ele é daqui da igreja. Ele fala assim: pastor, onde eu chego é seu Zé e Dona Maria. Quando eu chego nas igrejas por aí, porque assim, os títulos e funções são muito importantes na hierarquia, na estrutura, no sistema das igrejas. Então, de repente eu encontro um camarada, eu não sei se ele é pastor, se ele não é pastor. Se ele for pastor e eu chamar ele de irmão, ele vai me dar uma bronca. Pastor fulano. Aí eu fico sem graça. Então eu tá de paletó e gravata, virou pastor. Pastor. Não sou pastor não.
Bom, deixa eu começar de cima, porque na pior das hipóteses eu erro favorecendo. Porque as pessoas são muito apegadas ao título. Ser irmão não é título, é relacionamento. Conheci um camarada, quando eu o conheci, ele era membro da igreja X. De repente ele se tornou pastor, e eu não sabia. Encontrei com ele um dia na empresa, que eu fui lá para acertar um negócio. E aí quando estava falando, irmão fulano, agora eu sou pastor. Eu sou, opa, maravilha, parabéns, Deus abençoe, pastor, pastor. Aí eu fui convidado para pregar na igreja Y, ele estava lá. E eu fiz a menção, quero falar da minha alegria de rever o pastor fulano. Ele ficou em pé, fez assim, eu já sou bispo. Sou bispo fulano. Tempo depois lá veio eu pregar na igreja Z. Ele estava lá no culto. Tá, irmãos, que alegria, bom ver o bispo fulano. Sou apóstolo. Sou apóstolo. Gente, isso não é saudável, gente. Isso não é saudável. Posição, título. Fraternidade não é título, nem posição, é relacionamento. Sou teu irmão, você é minha irmã. Por isso eu não vou chamar o outro de pastor. Vou porque eu entendo de uma estrutura organizacional. Mas isso não pode ser algo que comprometa a leveza do relacionamento cristão. Já encontrei mais algumas vezes, mas ele não foi promovido de novo, aí eu só... Mas eu encontro com ele com relativa frequência. Vamos lá, sistema de suporte, tem algum problema? Procure imediatamente o pastor. No discipulado relacional, você conversa com o irmão com quem você convive. Tá? Participação dos membros. Pesquisas mostram que 10 a 15% dos membros de uma igreja fazem todo o trabalho, e somente 20 a 25% são dizimistas fiéis. Nessa igreja aqui, ó, essa aqui agora eu vou trazer para dentro de casa. Eu não sei se chega a 10% o número dos que de fato seguram o peso das responsabilidades. Não sei se chega a 10%. Chega? Chega não. O peso das responsabilidades repousa sobre um grupo pequeno. E o restante só chega, participa do culto e vai embora. Nesse modelo, 95% dos membros estarão envolvidos de alguma forma para fazer com que o pastoreio aconteça e as atividades se desenvolvam. Diz assim para a pessoa que está perto de você: você vai se envolver. Você vai se envolver. Vamos lá. Relacionamentos. Possibilidade reduzida ou quase remota. Existe pouca transparência em igrejas tradicionais. As pessoas, por não se conhecerem bem, mentem sobre tudo o tempo todo, porque o individualismo impera. É cada um por si, Deus por todos. Nesse modelo de discipulado relacional, a integração funciona melhor, porque nós desenvolvemos afinidade, ajudando uns aos outros. O discipulado se torna prático, porque ele parte da convivência. Está me entendendo? Diga amém. Diz assim: pastor Josué, pode parar. Eu vou parar. Você termina de ler e vai fazendo o paralelo de como a gente pode funcionar bem no reino de Deus e cuidar uns dos outros, zelando um pelo outro, nos preocupando com o bem-estar um do outro. Aí vem relacionamentos, palavras-chave, discipulado, evangelismo, localização, multiplicação. A prática do discipulado relacional valoriza as pessoas e as aproxima uma das outras. Isso facilita o conhecimento das diversas necessidades espirituais e materiais. Vou concluir lembrando, terça-feira a gente está pregando sobre isso aqui também,
os pilares da igreja do avivamento. E vou chegar lá em partir do pão. Quando a gente convive, quando a gente se relaciona, quando o discipulado é relacional, eu consigo com muito mais facilidade identificar a sua necessidade espiritual, material, psicológica. Eu disse aqui domingo passado de gente que vem para o culto, participa do culto e quando chega em casa comete suicídio. Toma uma pilha de remédio para conseguir dormir, porque está sobrecarregado de problemas e veio para a igreja na esperança de que uma palavra profética resolva, porque a gente espiritualiza tudo, quando às vezes a questão não é espiritual, é relacional, é emocional. Um abraço às vezes é a profecia que eu preciso, uma palavra de apoio às vezes é a pregação que eu preciso, uma mão no ombro às vezes é o consolo que eu preciso. Alguém me escrever depois do culto e dizer: senti tua falta, às vezes surte mais efeito que uma pregação de 1h30. E é o que a gente precisa cultivar na nossa igreja. Diga que a gente vai conseguir. Isso sim é vida cristã, é discipulado, é igreja. Não cada um por si e Deus por todos. Então de repente eu descubro que o problema daquele irmão é a feira que ele não conseguiu fazer. E no discipulado relacional, às vezes eu nem posso fazer a feira do irmão, mas eu posso chamar mais 5. E a gente consegue resolver o problema do irmão que estava levando ele para o desespero. Coisas simples. Eu encontrei um dia desse uma irmã extremamente angustiada, aflita, amargurada e frustrada com o evangelho. Vou desistir da fé e tal. Nem me procurou Elide, na verdade. Mas por quê? Minha filha tem um problema de visão. Já pedi apoio, não sei quantas pessoas não consegui resolver. Uma cirurgia resolve, não posso pagar. Vai ficar cega. Relacionamento. O assunto chegou a mim. Pede a documentação. Encaminhei para alguém. 2 dias depois a pessoa me respondeu: pastor, a cirurgia está marcada. Já fez. Problema resolvido. Mas isso é possível se a gente viver uma vida cristã de relacionamento. Porque pelo relacionamento eu vou descobrir que você tem um problema, que às vezes eu não posso resolver, mas eu conheço alguém. E a gente constrói um discipulado relacional, onde um suporta o outro. E o problema nosso é que quando fala em suportar, a gente pensa: tem que suportar, irmão fulano. Suportar, irmão, literalmente é dar suporte. Por isso que a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos terminar. Domingo a gente continua, se Jesus não tiver voltado ainda. Aí a gente começa a mergulhar num caldinho mais cremoso. Daqui um dia vem um caldinho de mocotó. Aí daqui um dia um pouquinho de pimenta. Fica tranquila que a gente chega lá.